Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre a diferença entre passado progressivo e simple past. Primeiro, vamos relembrar como que funcionam essas duas estruturas. Aqui no nosso exemplo, nós temos When we arrived, a guy was vandalizing the front of the building. Quando nós chegamos, um cara estava vandalizando a frente do prédio. Então, quando nós chegamos, nós chamamos de uma ação curta. Não é uma ação que ficou acontecendo por um tempo. Diferentemente do ato de vandalizar. Foi uma ação mais longa, ficou acontecendo por um certo tempo. Ações curtas a gente não vai colocar no passado progressivo. Eu vou dizer que aquilo aconteceu, não que aquilo estava acontecendo. Já uma ação mais longa eu posso colocar dessa forma, tá? Então, a partir disso, vamos lá. Vamos relembrar algumas regrinhas em relação ao simple past. Primeira coisa, eu não vou ter uma diferença em relação ao sujeito, ok? Não importa se o sujeito seja eu, você, ele, nós, não importa. Qualquer que seja o sujeito, a minha frase ficará da mesma forma no passado. Os verbos no passado, eles variam de duas formas. Vou botar aqui o sujeito we. Um exemplo, verbo play vai ganhar ed. Então, verbos regulares, todos eles ganham ed, ok? Existem alguns verbos que são irregulares. Então, vamos dar um exemplo aqui diferente. Ao invés de nós jogamos, nós brincamos, vou colocar que nós fomos para algum lugar. Nós fomos para a igreja. We went to church. O verbo go, que é o verbo ir, no passado ele vira went. Não tem nada a ver com a forma original dele, go. Isso acontece com os verbos irregulares. Os verbos irregulares, para você saber como ele vai ficar, você vai precisar buscar na lista de verbos irregulares. E você vai olhar na segunda coluna. Na primeira coluna aparece o verbo da forma normal, por exemplo, go. Na segunda coluna aparece ele no passado. Aqui seria went. A terceira coluna é para passado particípio, que nós vamos usar em frases no present perfect, ok? Aqui não, aqui nós vamos usar as do passado mesmo. Então é isso, frase afirmativa. O que você precisa fazer é pegar o verbo principal e colocá-lo no passado. Regulares com ed, irregulares procurando como que eles são, olhando na listinha. Frase negativa. Nós vamos usar, por exemplo, aqui. Mantemos o mesmo sujeito, mas não importa, poderia ser qualquer outro sujeito, não vai mudar nada. Vou falar que nós não fomos para a igreja. Vou falar we didn't go to church. Eu não vou continuar usando o verbo com a formação dele do passado, ok? Eu volto com ele para a forma base. E eu acrescentei uma palavra que não existia aqui na minha frase afirmativa, certo? We went passou a ser we didn't go. O que é isso? Isso aqui é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do passado é did. É ele que vai ganhar negativa e vai fazer com que toda essa frase seja no passado e na forma negativa. Então, quando eu leio o didn't, eu já vou interpretar o restante da frase como algo que não aconteceu no passado. Nós não fomos à igreja. Vou dar um outro exemplo aqui, de forma de pergunta, nós colocamos o did para frente do sujeito. Sempre em inglês, nas perguntas, precisamos ter o auxiliar antes do sujeito. Então, se a minha frase original não tinha nenhum verbo auxiliar, eu vou ter que descobrir qual é ele. No simple past, o auxiliar é did, então é ele que vem para frente. Did we play? Vou dar um exemplo com play novamente para a gente relembrar. Verbo regular ganha D na frase afirmativa. Na frase de pergunta ou negativa, esquece. Pode usar o verbo na forma original dele, ok? Isso aqui é só para a gente dar uma relembrada no simple past, na formação dessas frases. Agora, como que é o past progressive? Esse a gente está estudando mais recente, então está mais fácil da gente relembrar. Past progressive nada mais é do que algo que estava acontecendo, certo? Para dizer que estava, eu preciso do verbo to be do passado. I am é eu estou, I was, eu estava. Então, o verbo to be am e o verbo to be is, no passado eles se tornam was.
Então, se a frase for com I, no passado eu vou usar o was. Se for com he, she ou it, também. Mas, para completarmos aqui a ideia do past progressive, nós vamos usar ing no final do verbo principal da história, ok? Só para completar aqui a tabelinha do verbo to be, se o verbo to be que a gente está usando no presente fosse are, no passado ele seria were. E continuamos usando o ing. Então, exemplo. Vamos fazer uma frasezinha aqui. Na afirmativa. We were playing. O que vocês estavam fazendo? Nós estávamos jogando ou brincando. Se essa frase fosse na negativa, you weren't. O verbo to be, ele funciona como verbo auxiliar, então ele mesmo ganha a negativa. E aqui, o verbo que estava com ing vai continuar com ing. Vou fazer uma pergunta. Were you playing? Pronto. Lembra que eu falei que antes do sujeito tem que ter um auxiliar para a formação de pergunta. Como o verbo to be funciona como auxiliar, ele vai para frente do sujeito. O restante da frase vai permanecer igual, a gente vai continuar colocando ing no verbo principal, ok? Isso é para a gente relembrar a regra desses dois. Agora eu quero falar com vocês também sobre um outro assunto, que é aquela palavrinha while que nós aprendemos há um tempinho atrás. Olha lá. A palavra while, ela vai ser seguida de past progressive, ok? Então, se eu estiver juntando duas ações que aconteceram numa mesma frase, o que vier depois de while tem que estar no past progressive. Que outra opção eu teria, Priscila? Eu tenho a opção when. E o que vem logo depois de when é simple past. Vamos voltar para o nosso exemplo? When we arrived. Quando nós chegamos, um cara estava vandalizando a frente do prédio. Eu até poderia fazer essa frase diferente, por exemplo, eu poderia retirar aqui o when, começar a minha frase aqui, we arrived. E aqui, antes de dizer o que estava acontecendo, acrescentar o while. While entraria bem aqui. Nós chegamos enquanto um cara estava vandalizando a frente do prédio. Ok? Então, antes de uma ação que vier no past progressive, while. Antes de uma ação que vier no simple past, when. Vamos praticar? Então, você pode fazer duas coisas aqui para decidir como que esse verbo vai ser colocado na frase. Você pode interpretar a frase, verificar se aquela ação é uma ação longa ou uma ação mais curta, mais direta. Se for uma ação mais curta, você vai colocar no simple past. Outra coisa que vai te ajudar são aquelas duas palavrinhas, while e when. Logo após while, vamos usar o past progressive. Logo após o when, usamos o simple past. Tente completar essas frases, depois me acompanhe para pegar a correção. Let's go? No exemplo, I was watching TV when I heard a strange noise outside. Eu estava assistindo TV, o ato de assistir TV é uma ação longa. Quando eu ouvi um barulho estranho lá fora, essa é uma ação mais curta. E tá logo depois de when. Frase número 1. Depois de while, já sei, passado progressivo. While we were doing the test, someone's cell phone rang. O telefone de alguém tocou enquanto nós estávamos fazendo o teste. Ação longa. O telefone de alguém tocou. Number 2. They were swimming when they saw a shark. Depois de when, vamos usar simple past. Eles estavam nadando quando viram um tubarão. Pat was shopping in the store when the alarm went off. Depois de when, passado simples.
Pat estava fazendo compras na loja quando o alarme disparou. Kevin and Frank were fighting when the teachers arrived. Kevin e Frank estavam brigando quando os professores chegaram. While Ollie was chatting on social media, Amy did all the work on their project. Enquanto Ollie estava batendo papo nas mídias sociais, Amy fez todo o trabalho do projeto deles. E para terminar, number 6, we were cooking dinner when Mom came home. Nós estávamos cozinhando o jantar quando a mamãe chegou em casa.